Deus, diga amém. Pode tomar o teu assento batendo palma para Jesus. Aleluia. Essa igreja é uma igreja avivada, é ou não é igreja? Amém? Irmãos, toda atenção agora é pouca. Porque se você não entendeu o começo da pregação, então no final, muito menos. Preste muita atenção. O nome Abacuque é o nome de um profeta do Velho Testamento. Ele era da descendência dos levitas. E o nome Abacuque significa abraço ou abraçado por Deus. E este profeta Abacuque, ele viveu no momento ao qual o reino de Judá estava vivendo um período de avivamento muito bom. As pessoas estavam fervorosas buscando a Deus. Porém, o profeta Abacuque também ele começou a observar que de um certo período, uma certa época, o povo de Deus começou a esmorecer, começou a perder o prazer e a satisfação de estar buscando ao leão da tribo de Judá. Eles começaram a inventar desculpas para não buscar a Deus. Eles começaram, sabe, a esmorecer mesmo, deixar as coisas de Deus de lado para colocar em primeiro lugar os seus próprios interesses. Porém, Abacuque, ele como profeta, ele ouviu a voz do Senhor, e então ele vai aclamar ao povo, e vai buscar a Deus pelo povo, vai dizer: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então ele pediu por um avivamento. Então, irmãos, o avivamento, ele é mais ou menos assim. É mais ou menos quando aquela pessoa fala assim: eu vou sair dessa igreja porque ela é desanimada. Eu vou sair dessa igreja porque ela é muito fria. Quem já ouviu pessoas dizer isso, levanta a mão. Eu acho engraçado as pessoas falarem isso, porque se a igreja está fria, aquela pessoa é o principal da frieza. Porque se a igreja está fria, eu então serei uma brasa que vai alastrar o fogo de Deus. Uma brasa, quando ela encosta em outro, igual carvão, ela vai espalhando. Amém, igreja? Amém. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Porém, uma laranja podre, ela tem, infelizmente, a capacidade de querer apodrecer as outras. Então eu pergunto para você nessa noite: o que você é? Uma brasa de fogo no altar de Deus? Ou uma laranja podre? Olha o que você vai me responder. Vou te dar a chance de novo. O que você é? Uma brasa de fogo no altar de Deus? Ou apenas uma laranjinha? A brasa de fogo. Quando alguém vier com palavras de desânimo, com palavras contrárias, você não vai deixar com que aquelas palavras de podridão entrem no seu coração. Mas o fogo de Deus que está em você vai queimar tudo que não presta e não provém da parte de Deus. Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Porque assim foi o profeta Abacuque. Abacuque, ele pede a Deus um avivamento para o povo no meio da caminhada. Trazendo isso agora, irmãos, para a nossa vida espiritual. Sabe? No início, tudo que a gente vai fazer, todo projeto que a gente começa a dar início, no começo é tudo fácil. No começo é tudo mil maravilha. Você pode ver, a pessoa começou, por exemplo, sei lá, começou um propósito e no começo estava tudo fácil. Só que é no meio que nós somos provados. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quantas pessoas que deixaram, por exemplo, o primeiro amor de lá? Quantas? Eu perguntar aqui na igreja, quem conhece pessoas que eram filhos com Deus e hoje desanimaram, você vai me dar uma lista.
deixaram o primeiro amor morrer. Deixaram o fogo no altar se apagar. Por quê? Porque não buscaram para as suas lâmpadas. E quando chegou no meio da caminhada, já viu uma velhinha quando ela está acesa? A pessoa chega e se apaga. Irmãos, uma certa vez eu fui em um acampamento, chamava-se Acampamento das Olimpíadas. E eu me inscrevi para participar da corrida. Foi lá perto das Vasas das Flores. Aí eu comprei um tênis, uma camiseta assim, escondida, sabe? Eu cortei meu cabelo, coloquei o óculos assim. Aí vi os atletas marcando assim. Você aqui daquele jeito, vou passar na frente dele que ele vai voar hoje. Aí foi dada a largada. O pastor Alexandre devia ter mais ou menos uns 15 anos. Só não tinha perto de 15 anos. E fui. Aí eu olhei para trás assim, ó. Aquele monte de gente. Vou ganhar! Irmãos, eu chegando quase no meio, foi me dando uma dormência assim na boca. Uma fraqueza, só de eu falar, parece que eu senti as pernas trêmulas, um enjoo que eu não sei da onde. Que eu falei assim, vou morrer. Aí eu deitei na grama assim, caí de lado assim, fiquei tremendo. Aí os corredores passaram assim, bora! Aí eu olhei assim, sabe? Não, tô tranquilo, só tô bacana aqui. Quer ajuda aí? Não, tô tranquilo. Fui respirando, e ó, falei assim, eu vou sair de mim pra ninguém me ver. Tá entendendo, irmãos? O que eu tô querendo dizer com isso? E não preocupa com aquelas pessoas que chegam, sabe, passando a pega, não. Vai no seu ritmo. Tem pessoas que só podem vir na sexta, tem pessoas que só podem vir no domingo, tem pessoas que podem vir na quarta, na sexta, no domingo. Não importa. O importante é você ir e não parar no meio do caminho. Porque quem para merece. Mas quem continua seja que chega devagar, você vai chegar no seu objetivo. Amém. Glória a Deus. Porque começar é fácil, mas é no meio da caminhada cristã que nós encontramos defeitos. Você pode ver a pessoa que está no primeiro amor, qualquer louvor para ele é bom. Tem da arca, tem antigo, eu gosto de velho. Isso quando eu fico aí de louvor em casa, e aquele louvor assim que o senhor fala no dos cantores, você nem conhece, sabe? É disso assim, para poder dar Deus, aqui me ouviu falar. Ninguém aqui, né? Sabe? Então assim, é eles o tipo, porque eu sou da raiz antiga, mas é o primeiro amor da minha geração. Então, irmãos, presta atenção. Aí quando a gente vai caminhando, se a gente não cuidar, aí fala assim, eu gosto de igreja grande, igreja pequena, não. Louvor, só um violão, só 3 irmãs, não, estou acostumado com coral. O quê? Não, pastor, mas o pastor nem é reverendo. Não, eu gosto de ouvir reverendo, tá entendendo? Não, eu não vou mais naquela igreja, porque aquela irmã não foi na cara. O meu santo não bateu com o santo de fulano. Da onde que tem negócio de santo, rapaz? Nosso santo é Jesus Cristo, ninguém está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. Então quando a gente está no primeiro amor, a gente não liga para essas coisas, não. A gente quer pregar, quer visitar, a gente quer fazer parte de tudo. Mas é com o passar do tempo que a gente vai encontrando os defeitos. É igual aquela pessoa que fala assim, não, vou sair dessa igreja e vou para outra igreja, sabe que eu fiquei assim, chateado. E vai. Os primeiros 3 meses, você não vê problema algum. O pastor é bacana, os irmãos parecem que é um Alice no País das Maravilhas, não é verdade? Parece que você está no céu, um anjinho, chega perto de você, batendo asa. Aí depois que você vai conhecendo as pessoas, depois você vai conhecendo a fala do pastor, da igreja. E uma coisa eu falo, se você for convidado
para sair daqui e falar, não, sai dessa igreja, vai para a igreja A, para a igreja B. Por quê? Ah, porque aquela igreja não tem problema, não vai não, você vai estragar ela. Sabe por quê? Porque aonde tem pessoas, aonde tem seres humanos, tem problemas, tem dificuldade, tem crise. Eu tem hora, meu irmão. Hoje, eu falo para você, eu não sou super-herói não. Hoje lá no meu serviço o clima estava tão tenso que a minha supervisora me chamou para conversar. E falou, olha, eu sei que você é um pastor, eu sei que você tem que, né, atender muitas pessoas, só que você vai assumir um cargo importante aqui na empresa e você tem que separar as coisas. Você não pode levar isso para o lado pessoal. Eu falei, não, tudo bem, sabe? E aí, porque a gente é assim, o pastor ele tem que ter um emocional assim, violento. É de manhã no velório, de noite no casamento, tá entendendo? O psicológico do pastor é assim. Igual fui lá no João 23 lá, sabe, crianças debatendo. Tinha um cara deitado lá assim na maca, ele acordou e saiu querendo arrebentar tudo todo roxo. Eu falei, meu Deus do céu, parecendo um filme de terror, né? E aí eu falei, meu pai. E aí o Espírito Santo falou, ó, mantenha a posição, porque você não viu nada ainda. Tá entendendo, irmão? Sim ou não? Sim. Então, uma vez eu fui fazer uma visita com a irmã no hospital, e eu falei assim, ó, irmão, o irmãozinho tá lá, sabe, você vai ver um líquido meio amarelo lá, aquilo ali não é Todd não, viu, aquilo é plaquetas, o irmão tá meio pálido, pelo amor de Deus, não vai querer, sabe, é oração. A irmã chegou para orar pelo irmão, não, pastor, é Espírito Santo lá que galera. Chegou para orar, acabou que o próprio irmão que estava lá, já faleceu, que pregou para ela. Eu falei, por que você está chorando? Eu quero a gente feliz perto de mim, não é gente triste não. Está entendendo, irmão? Sim ou não? Sim. Então, não deixa com que o meio, as lutas, as diversidades, as tribulações, venha te parar, venha te congelar, venha te desmotivar. Aleluia. Chegou terça-feira, vem para a igreja. Chegou sexta-feira, vem para a igreja. É churrasco na igreja, vem comemorar. É dia de limpar, vem. É dia de louvar, vem. É dia de orar, vem. Sabe por quê? Porque é assim que nós vamos continuar até chegar lá na glória celestial. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Veja o que está escrito lá em Salmo de número 91. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 91 e no versículo de número 6. Eu vou mostrar para você que o segredo está até no meio das coisas. Quem encontrou Salmo 91, verso 6, diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha só o que diz, hein? Nem peste. Aqui, ó, vamos ler o verso 5. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão. Diga comigo, nem mortandade que assola ao meio. Então, você observa que até o meio-dia, na metade do dia, vem aquela mortandade, né? Os demônios, eles ficam à solta. E o diabo é assim, irmãos. O diabo, ele quer agir no meio das situações. Quando namorava, era tudo bem, sabe? Era buquê de flores, era cartinha de amor, sabe? Era meu benzinho para cá, meu chocolate para lá, docinho de coco para cá, como diz o pregador. Aí depois, quando foi chegando no meio das caminhadas, ou seu jacaré, seu dinossauro, seu crocodilo, né? Ah, você que é, sua lagartixa. Você que é, sua mochila. Tá entendendo, irmão? Sim ou não? No namoro era bênção. Aí depois que casa, desistir, está amarrado. Irmãos, nós vamos continuar firme com Jesus Cristo. Aleluia. Quem é casado assim como eu vai continuar. Quem está solteiro, Jeová vai preparar um pé de chinelo, compartilha você. Mas nós vamos atravessar esse deserto. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ficar solteiro está na bênção também. A gente não quer também. Né, irmão?
Quem está entendendo, diga amém. Amém. Né? Outra coisa, você vê, o diabo ele quer agir no meio da situação. É igual a minha esposa, você acha que nós não temos nossas brigas, não? Você acha que nós é um conto de fadas? Tem hora que dá uns arranhão, mas tem um limite. Aí eu falo, opa, coisa tá gravando. Eu dou um abraço nela, ela não gosta, ela fica tentando escapar, eu dou o abraço, dou um polar nela e acabou. Porque eu sei, se de tudo não der, eu vou ali chupar um colé, comprar um pão e vou dormir. Aí eu no dia, nada como um dia após outro dia, amém, irmãos? Olha, sabe, tem hora que eu sou meio manoteiro, tem hora que eu sabe? Tem hora que eu sou meio coisa, mas graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Mudando de assunto. A mesma coisa. Eu falo de modo geral, tá, irmãos? A mesma coisa, a pessoa estava ali desempregada. Eu falo que lá no meu serviço é assim, a pessoa fala que está desempregado, não pode pagar o débito. Eu falo, quanto tempo o senhor está desempregado? Ah, já tem uns 10 anos. Aí eu já penso, 10 anos desempregado. Tá. Eu já falo assim, ó, tudo bem, 10 anos o senhor está desempregado. Então a maioria das pessoas hoje no Brasil tem algo chamado trabalho autônomo, ou algo informal. Então qual que é o tipo de trabalho que o senhor realiza? Ah, eu faço bico. Mas você faz bico de quê? Eu sou pedreiro. Ah, tudo que eu queria. Então, se o senhor é pedreiro, só pode ter certeza que no mínimo, todo serviço de pedreiro que requer uma entrada, requer um valor, né? E o bom pedreiro não fica parado de forma alguma. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. O que eu estou querendo dizer? Que quando a pessoa está desempregada, trabalhava de pedreiro, chamava para capinar lote, ele ia, latinha ele amassava, tinha hora que jogava até um pouquinho de areia na latinha para ficar mais pesado, né? Para ver se tá tudo troca mais. Que mais, irmão? Chamava ali para carregar uma areia, ele ia. Aí apareceu uma porta de emprego daquele sonho. E aí a pessoa começou ali e tal, não, boa vontade, aí nos passar do tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos de carteira assinada. Eu não gostei de fulano de tal. Não gostei do meu chefe. O que ele falou comigo? Quer saber uma coisa? Eu vou pedir conta agora. Aí vai lá no calor da emoção, pede conta. Aí depois tá lá os periquitos, os cachorros, tudo com fome. Sabe? As despesas vazias. Que mais? Não pode levar os meninos para passear. Por quê, irmãos? É no meio das caminhadas que vai aparecendo as intempéries, que vai aparecendo os obstáculos. Mas coloca a tua cabeça no lugar e pede ao Senhor sabedoria, porque Ele é fiel para te dar a vitória. Aleluia. E você não vai ficar parado no meio. Glória a Deus. Vai evoluir. Quem assim como eu quer evoluir, diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu preciso evoluir muito, viu? Quando eu sento na minha escribania, não, na escribania, não sento não, na cadeira, né? Mas quando eu estou sentado na cadeira, diante da escribania, pedindo a Deus uma direção à palavra, é aí que eu vejo minhas limitações, é aí que eu vejo o quanto que eu preciso melhorar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Marcos capítulo 4, acompanha comigo. Quero que você vá acompanhando, para você ver, irmão, né? Para você pegando a prática aí nas escrituras. Marcos capítulo 4, versículo 35. Amém. Amém, glória a Deus. Marcos capítulo 4, verso 35. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha só. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. E assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo. Até aqui está bom. Irmão, Jesus ele não falou assim: olha, meus discípulos, se vocês quiserem me agradar, se vocês querem fazer algo para me agradar, entre no barquinho. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus deu uma ordem: entra no barco agora. E os discípulos foram em obediência. E na hora estava tudo ali no início, para chegar na outra margem, estava tudo tranquilo. Mas justamente no meio
da caminhada, no meio ali, né, da viagem, o que aconteceu? Veio uma tempestade, veio um vendaval, como a palavra está dizendo, a ponto das ondas entrar dentro daquele barco, e os discípulos tudo desesperados. Nós vamos morrer, nós estamos agora chegando nosso fim. E o que Jesus estava fazendo? Jesus estava ali dormindo, tranquilo. Por quê? Porque para Jesus, aqueles discípulos tinham que entender o seguinte: mesmo que esteja o vendaval, a tempestade que for, se Jesus estiver no seu barco, você não vai naufragar coisa nenhuma, você não vai perecer, não vai ter tempestade, não vai ter ventania, não vai ter levante que vai te abater, porque Jesus está contigo no barco. É verdade, Deus. Aleluia! E eles tiveram que atravessar. Jesus, o que Jesus fez? Levantou e deu a ordem para o vento e para a onda acabar. E Jesus disse para eles: homens de pequena fé, por que duvidar? Mesma coisa, irmãos, somos nós. Muitas das vezes o Senhor fala para mim, para você: olha, vai, prega, eu sou contigo. Vai, louva, eu sou contigo. Faz a minha obra. E aí a gente está ali animado e tal. Aí vem as tempestades, aí vem as calúnias, sabe? Vem as difamação, vem as pelejas, é gente que for falar mal de mim e de você. Mas aí você tem que lembrar o seguinte: quem te mandou atravessar não foi o diabo, não foi a mãe de santo, foi Jesus Cristo. E Ele está dentro do barco contigo, e Ele não vai te deixar desamparar. Aleluia! Não vai. Quantas vezes eu falei assim: Senhor, o Senhor me mandou fazer tal coisa, eu estou em obediência, eu estou na prova. E Jesus falou assim: então fica firme que eu vou te honrar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. O problema, irmãos, é que muitos querem atravessar o mar. O problema é que muitos querem atravessar do outro lado sem Jesus no barco. Verdade, Deus. Ah, eu tenho que ir. Isso aqui vai ser resolvido. Não, eu falo bem, isso aí. Não, não preciso orar, não. O pastor já orou por mim. Não, eu já fui no culto mês passado, está na bênção. Então vai, tenta atravessar. Sem Jesus não adianta. Eu pregar bonito aqui sem a bênção de Jesus de Nazaré, meu irmão, misericórdia. Quem se lembra de uma lagoa que tinha que chamar da 12? Levanta a sua mão. Quem se lembra da 12? Quem se lembra? Nossa, você não se lembra da 12, irmão? Os prédios que construíram? Levanta a mão aí. Quem se lembra da lagoa da 12? Que tinha caminhão, tinha tudo lá, levanta a mão. Quem lembra? Aqui no bairro. Os meninos lembram, você já nadou lá. Amém, irmãos? Tinha uma lagoa aqui, chamava 12. Irmãos, você deve ter o quê? Uns 4 a 5 anos atrás. Eu orava lá naquele monte e depois eu ia nadar lá. E aí, estava eu, os irmãos da igreja, antes de eu morar aqui no bairro. Eu morava lá no bairro Concórdia, na Jacuí. E aí, ele falou: vamos atravessar esse trem? Eu falei: vamos. Aí nós estamos lá. Aí eu falei assim: pastor Ivan, e se nós chegar lá no meio lá e eu cansar? Aí ele falou assim: não, é só você boiar, que aí você boiando você vai conseguir respirar e voltar. Eu falei: tá bom. Aí teve um cidadão que gritou lá da pedra: ô, vocês é doido, você vai atravessar? Nós vamos, eu estou lá nadando, tranquilo, rindo. Aí teve uma hora que ele falou assim: ó, aí embaixo dessa água está cheio de crânio de gente, né, morreu. Aí o pastor Ivan virou e falou assim: então eu vou buscar um crânio, então eu vou te mostrar. Na hora que ele falou que ele tem de crânio, eu comecei a imaginar, misericórdia, que mané crânio o que? Já comecei a voltar quase, sabe? E eu só não morri porque eu nadei igual que, sei lá. Já viu aquele cachorrinho que você dá corda para ele? Fui daquele jeito. O que é isso, irmãos? Muitas das vezes a gente tem capacidade de atravessar, a gente sabe do potencial, mas o desespero, a afobação, o medo faz com que a gente perca e volte, retroceda. Eu dei um exemplo aqui para você entender, né? Então, irmãos, se Deus mandou você fazer, vai, segue em frente. Pastor, mas as minhas condições é difícil. Pastor, mas é complicado. Ô, irmãos, deixa eu falar para você. Deus, Ele não chama os capacitados, Ele capacita os seus escolhidos. Amém. Amém. Aleluia. Então não adianta a gente querer vencer na carne. Não adianta. Deixa Jesus entrar no barco.
Não adianta eu estar aqui na igreja, mas não deixar Jesus cuidar do meu barco chamado vida financeira. Não. Agora eu vou na igreja e tudo, mas a minha vida financeira eu cuido e tal. Né? Não é dizimista, não é ofertante fiel na casa de Deus. Outra coisa, né? Não. Jesus está comigo, mas no meu namoro é assim, é tal e tudo, e tal e coisa. Para o bom entendedor, um pinga-leiro, o que adianta? O namoro cristão, ele é diferente do namoro do capiloto lá fora. Sabe qual é o namoro do capiloto? Está na esquininha lá, no escurinho, você olha assim, você pensa assim, aqui, que é aquele homem de braço cruzado ali? Mas na hora que você olha de lado, você vê que é 2 pessoas. Ou senão fica igual o boneco de Olinda. Já viu os bonecos de Olinda naquele ano? É um na frente e um atrás. Uma vendo assim, é coisa ridícula. Ô, coisa ridícula aqui. Você já fez isso, pastor? Não, eu já fiz porque eu falo que é ridículo. Sabe? O que eu já fiz é ridículo. Quando ele era namorado, que era coisa, né? Depois que eu fui ela, que coisa feia aí, cara. Né? E ele nem anda assim mais, né? Os bonecos de Olinda. Tá entendendo? Quem tá entendendo, glória a Deus? Glória a Deus. Aí a gente começa a aprender que o namoro de servo de Deus é diferente. Aleluia. Né? O que mais? Dentro da casa. Você está num culto aqui abençoado, ouvindo a palavra. Aí o diabo fica armando situação dentro da sua casa. Aí você pega a bênção, pega a cabeça. Não, irmão. Chegou dentro de casa, ora, agradece pela janta, junta a família, unge os filhos, dorme. Jesus vai falar contigo em sonhos, mistério com Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu já estou terminando, falta 10 minutos. Mas abra aí comigo no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. Êxodo capítulo 14. Aleluia, estou terminando. Êxodo capítulo 14, verso de número 2. E assim que você achar, diga glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito o seguinte, irmão. Você quer Deus falando para Moisés? Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então preste bem atenção, irmãos. Moisés agora, ele sai com o povo do Egito, rumo à terra prometida. Então vem Faraó e o exército do Egito. E Deus então fala para Moisés e o povo. Moisés, fala para o povo habitar em um local chamado Pi-Airote. Fala comigo, Pi-Airote. Fala de novo, Pi-Airote. Agora fala rápido. Pi-Airote. Pi-Airote. Pi-Airote não, irmão, que é isso? Pi-Airote, amém, irmãos? Pi-Airote. O que significa a palavra Pi-Airote? No hebraico, olha, Velho Testamento é hebraico, Novo Testamento é grego. Amém, irmãos? Então, no hebraico, a palavra Pi-Airote significa beco sem saída. Repete comigo, beco sem saída. Beco sem saída. Então é como se Deus estivesse dizendo para o povo de Moisés, fala para o povo habitar no beco sem saída. Que hora que Deus faz umas coisas, irmãos, que a gente não entende. Mas Deus não tem que ser. Mas lá na frente você vai entender. Porque na região de Pi-Airote, ao lado direito, havia, como diz aqui na escritura, uma cidade chamada Migdol. Eu tenho um dicionário bíblico chamado Wycliffe, e lá fala tudo sobre isso. Então, nessa cidade Migdol, era uma cidade conhecida pelas montanhas. Era uma cidade que tinha montanhas enormes. Então era fácil de um pegar um caminho de um lado, o outro pegar um caminho do outro e ficar perdido, e o povo morrer perdido. Você está entendendo, irmão? Sim ou não? Sim. Era uma cidade que só havia montanhas, ao lado direito de Pi-Airote. Do lado esquerdo, tinha uma outra cidade chamada Baal-Zephon. Fala comigo, Baal-Zephon.
Fala de novo. Baal-zephon. Baal-zephon. Agora fala rápido. Baal-zephon. Baal-zanfona, meu irmão. Baal-zephon. Amém, irmão? O que significa, pastor, a palavra Baal-zephon? É forte. Na verdade, não é o nome Baal-zephon, mas a cidade de Baal-zephon, ela era conhecida porque os moradores da cidade de Baal-zephon, ao lado esquerdo, eram homens canibais. Você sabe o que é um canibal? Sim. Canibal é pessoa. Ó, ninguém falou lá. Qual que é seu nome, querido? Luiz falou o que é canibal. Canibal é pessoas que pegam a faca e cortam um pedaço da carne do semelhante, como se eu estivesse comendo um frango. Eles alimentam de carnes humanas. Então, eles estavam praticamente num beco sem sair, no piaiote. À direita, montanha, perdido. À esquerda, homens canibais. Homens que se pegasse eles, ia matar eles, comer eles vivos. Sabe? Aleluia. E à frente, o que tinha, irmãos? Vamos ver se está ligado na palavra. O que está escrito lá? Em Êxodo capítulo 14, verso 2. Diante do mar. De frente deles havia o mar vermelho. Eles estavam em um beco sem saída. Mas foi Deus que mandou eles ficar lá. Aí o povo começou a desesperar. Moisés, não tem como. De um lado a gente está perdido, do outro a gente vai virar comida de gente. Na frente desse grande mar, o que nós vamos fazer? Então Moisés começa a falar com Deus: Senhor, o que eu faço? Aí Deus vai olhar para Moisés e falou: Moisés, o que clamas a mim? Diga a esse povo de Israel aí que marche. Moisés, ele pegou tudo que ele tinha na mão, que era só uma vara, era um cajado. Ele deu uma cajadada assim na água, e a Bíblia diz que aquele mar começou a se abrir de ponta a ponta, e o povo começou a ficar olhando para Moisés com os olhos catalados. O que é isso? Aí Moisés, ele, como se ele olhasse para o povo, falou assim: vocês não clamaram a Deus? Então entra para dentro dessa água, porque o nosso Deus abriu o caminho para nós. Aleluia! Você está aqui nessa noite, está assim, é tira do lado, é um problema do outro, é uma perseguição, mas você está obedecendo a voz de Deus. Deus então ele abre o caminho para aqueles que não retrocedem. Deus ele abre caminho para aqueles que no meio da caminhada eles falam: está difícil, está complicado, mas eu vou obedecer e eu vou seguir até o fim. Aleluia! Você está entendendo? Diga amém. Amém. Aí vem os soldados egípcios. O que aconteceu? O mar fechou para eles. Os soldados, os cavaleiros e as carruagens dos soldados egípcios estão lá no fundo do mar. Encontraram restos das carruagens com insígnias egípcias. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Para terminar, porque o horário avança, né? Ainda dá tempo da gente ler. São 9h26, estou com um reloginho aqui. Amém? Lucas capítulo 6, é o último versículo que eu vou ler. Então você tem duas escolhas: ou chega até o meio e volta para trás, ou chega até o meio e avança e segue em frente. Lucas capítulo 6, versículo de número 8. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está escrito o seguinte: mas ele, vamos ler aqui a partir do verso 6 para você entender o contexto. Lucas capítulo 6, verso 6. E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. Quer dizer, Jesus estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curariam no sábado, para acharem de que o acusar. Verso 8. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: diga comigo, levanta-te. Levanta-te. Fala alto, levanta-te. Levanta-te. E fica de pé. Fica de pé. Aonde? Meio. No meio. Está escrito aí: levanta, homem, e fica de pé aqui no meio. Vem para o meio. Diz a Bíblia: e levantando-se ele,
ficou de pé. E Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então aprenda esta lição. Os fariseus, os bonitão, os bambambam, os que achavam que sabia tudo, ficava só de ponto olhando assim, querendo procurar erro para falar, querendo achar alguma coisa errada. Os fariseus é o que a Bíblia diz, que eles procuraram pensar assim: vamos ver se Jesus vai curar no sábado, que agora vão estar com a pedra no meio da cabeça dele. Era isso que eles queriam. Eles estavam na ponta, né? E aí Jesus olha para o homem enfermo e falou assim: ó, você levanta e vem aqui no meio. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então aprenda essa lição. Quem fica ao redor, Jesus só observa, e Jesus não opera o milagre. Mas quem recebe o milagre é aquele que sai do meio da multidão e vem para o meio que Jesus quer fazer a obra de Deus. Aleluia. Ele poderia falar: não, eu vou ficar aqui mesmo, se o senhor quiser, o senhor cura minha mão aqui. Mas aquele homem teve que sair de lá do fundo, tá entendendo? Daquele povão, e vir até o meio. Tá entendendo? Estou falando que você está sentado no fundo aí, você tem que vir para frente, né? Mas eu estou querendo dizer o seguinte: que tem gente que só observa, tem gente que só olha, sabe? A palavra diz o seguinte: para nós não sermos apenas, como que diz, as pessoas que assistem o poder de Deus, mas que nós vamos ser participantes. Amém, irmãos? Amém. Amém, Jesus. Você já ouviu falar de uma palavra chamada procrastinação? Quem já ouviu essa palavra? Levanta a sua mão. Procrastinação. A palavra procrastinação. Fala comigo. Procrastinação. Procrastinação. Fala de novo. Procrastinação. Agora fala rápido. Procrastinação. Foi. Tá vendo? Tem que fazer trava-língua. Amém? Procrastinação significa tudo que a pessoa começa e não termina. Tudo que a pessoa começa e não termina é uma procrastinação. Começou a ler a Bíblia, não terminou. Começou uma campanha, quebrou, não renovou o voto da campanha. Isso vai virando um hábito, sabe? Um hábito. Por exemplo, uma vez ou outra você chegar atrasado, isso é normal, imprevisto acontece. Mas, eu falo no modo geral, aqui na igreja, no trabalho, isso é normal, uma vez ou outra. Todo dia, aquilo se torna um espírito de procrastinação, né? Dá um exemplo: a pessoa começou a tirar carteira. Na primeira reprovação, sabe, deixa na metade. A pessoa começou a fazer a obra, aí veio uma luta. Oi. Se tudo, o ser humano ele é assim, ele só faz as coisas se tudo estiver certo, se tudo tiver mil maravilhas. Não. Para que Deus nos deu a armadura? Para ficar de enfeite? Não, é para guiar. Amém? Então, não seja uma pessoa da procrastinação. Jesus Amém. quer ver você no centro da vontade Glória a de Deus. Deus. Aleluia. Não foi à toa que Jesus estava no meio daqueles dois ladrões. A cruz estava lá no meio. Amém? Mostrando que quando Jesus está, aleluia, não por último, mas no meio, no centro do nosso coração, no trono, tudo que dava errado na sua vida vai passar a dar certo. Amém. Eu quero orar pela sua vida aqui agora, em nome de Jesus. Pode ficar sentado mesmo.